Boa tarde, meus amigos espectadores. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês novamente para juntos fazermos o nosso programa de hoje. Estamos direto dos estúdios Cinevídeo, Botafogo, Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela redebrasilespírita.com.br. Eu sou o William Ribeiro, estou aqui com o nosso amigo Luiz Carlos e no segundo bloco estaremos recebendo a nossa amiga Ana Paula, para juntos fazermos aqui o nosso programa de hoje. Estamos juntos, meus irmãos, todos os sábados, de 17 às 18 horas, ao vivo, e todos os nossos programas têm um tema da semana. O tema de hoje é mente instintiva e a mente espiritual. E vamos estar falando também das ideias inatas. Importante, voltamos a ressaltar no nosso programa, a importância da participação de vocês. Não é mesmo, Luiz? É verdade. Através dos e-mails, né? Perguntas, dúvidas, comentários podem ser nos enviadas e vamos estar aqui, sempre no finalzinho do programa, respondendo algumas perguntas, dependendo do nosso tempo do dia. Caso não respondemos aqui, vamos dar esse retorno por e-mail. Através do nosso e-mail, fale conosco, @universocrístico.com, ou através do nosso WhatsApp, 021 Rio de Janeiro, 96632 8040. Pode anotar com calma, vai ficar aqui na sua tela. 2196632 8040. Lembrando também, meus amigos, que vocês podem acompanhar o nosso programa através do seu aparelho móvel, seu aparelho celular ou o tablet. Bastando para isso baixar o aplicativo da Rede Brasil Espírita. É muito simples, fácil e não tem custo nenhum, o que é melhor, não é isso, meu amigo? Bom, como falamos nos programas anteriores, e é sempre bom ressaltarmos, o programa Universo Crístico, ele está pautado, vai levar, meus amigos, até vocês, um programa de gênero universalista. Vamos estar aqui abordando, falando, refletindo filosofia, religião, ciência, em especial a doutrina espírita, não é mesmo? Somos espíritos e nos aproximarmos destes conhecimentos, dessa essência, estaremos mais perto da nossa realidade, não é mesmo? Isso para que a gente consiga estar mais próximo, ou seja, com o objetivo de encontrarmos a nossa verdade, interiorizarmos, né? Ou seja, encontrarmos a nossa essência, quem somos, de onde viemos, não é mesmo? Acho que esse é o ponto, esse é o foco, é o start de tudo. Quais os nossos propósitos aqui? O que viemos fazer, né? Qual o propósito da nossa estada? E o mais relevante é qual o objetivo, né? Aonde queremos chegar? Esse ato do autoconhecimento, ou seja, sair, distanciar um pouco dos anseios da matéria e seguirmos um pouco mais nos anseios e nos propósitos espirituais. Por isso que hoje temos aí um assunto muito vasto, muito relevante, porque vamos falar de duas situações muito importantes dentro desse nosso viver, dessa nossa caminhada, né? A mente instintiva, que é a mente humana, né, com todos os aparatos que nos chegam no dia a dia do nosso cotidiano, todas as situações externas que nos chegam, que recebemos, e a mente espiritual, aquela que é o núcleo, né, a essência da nossa alma, como armazenamos isso, né, como é que está a progressão desses dois lados. Para que a gente possa, como falamos sempre, não com o objetivo de direcionarmos ou de dar uma fórmula, né, ou uma forma melhor
de se viver. Mas para que a gente consiga, dentro dos ensinamentos dos nossos maiores, as mensagens pautadas nas verdades que nos foram trazidas pelos Cristos que estiveram aqui, trazendo essas mensagens para a humanidade, para que a gente possa refletir sobre elas, né? Encontrar dentro da sua essência, talvez não o caminho, mas refletindo a gente vai poder analisar, ficar mais próximo das consequências. Porque os caminhos são dados e a escolha é nossa, não é? Ou seja, a vida nos coloca a cada momento, a cada instante, caminhos a ser escolhidos. O nosso livre-arbítrio é que vai nos dizer para onde iremos, para onde queremos ir. Ou melhor, para onde direcionamos o nosso coração, né? E a partir dessas verdades, desse ensinamento crístico, ou dos ensinamentos crísticos, melhor dizendo, tivemos vários aqui, né? Jesus, Buda, Avatar, o Espírito da Verdade de Allan Kardec e vários outros avatares que nos trouxeram essas mensagens, desde os primórdios até os dias de hoje, vários espíritos elevados, Ramatiz, Chico Xavier e vários outros, não é mesmo? Poder analisar dentro dessas mensagens que nos chegam, refletir em cima delas, para poder nos basearmos, né? Ou seja, utilizarmos como ferramentas para escolhermos o caminho que melhor nos convier, não esquecendo o nosso propósito, quem somos e aonde queremos chegar. Não é isso? Nosso amigo Luiz, seja bem-vindo. É um prazer enorme estar aqui, dividir o palco aqui com você mais uma vez. Temos uma jornada muito grande aí pela frente. Isso aí. Pois não, o que você tem aí a colaborar com Boa os tarde, nossos William. amigos na tarde de hoje? Boa tarde, William. Boa tarde, pessoal de casa. É um prazer de novo estar aqui com vocês. Esse assunto é bastante interessante, como o William já tinha adiantado. E vamos nos inspirar hoje de uma forma didática nos conhecimentos que Ramacharaka nos passou no livro de 14 lições da filosofia yogi. Interessantíssimo o livro, bastante interessante. O fato que essas subdivisões de corpos sutis e de princípios mentais, dependendo da escola filosófica, cada um tem a sua classificação e nomenclatura. Quando você fala de Rosa Cruz, eles dão alguns nomes específicos. Quando a gente fala do espiritismo, ele dá algumas nomenclaturas. Quando a gente fala da doutrina oriental, ele dá outras nomenclaturas. Nós vamos adotar algumas aqui para efeito didático. Mas quando você vai buscar essa informação na internet, em outros meios, pode ser que tenham outros nomes similares a esse, mas não iguais, mas que o contexto... A essência é a mesma, a essência né? é Só mesma, muda a forma, né? de... Então é bom a gente tomar cuidado, porque às vezes tem tanta informação e as pessoas às vezes misturam uma informação com a outra e acabam achando, não, aquilo não é a mesma coisa, então para não ter confusão. Bem lembrado. Né? Mas basicamente Ramacharaka, ele cita os princípios mentais e os qualifica em 3, né? A mente instintiva, o intelecto e a mente espiritual, tá certo? Então, para a gente começar a falar sobre esses temas, esses pontos, é muito importante aquilo que a doutrina espírita nos ensina, que todos nós somos criados simples e ignorantes no início de tudo, né? A criação ensina-nos que todos nós somos iguais na sua criação. E quando no começo de tudo, que inclusive nós sabemos que é outra informação que a doutrina nos passa, que nós passamos por todos os princípios da natureza, nós passamos pelo ramo mineral, vegetal, animal, até chegar ao hominal, onde nós estamos agora. E o princípio mental, que é um dos princípios que nós podemos dizer um dos mais inferiores na escalada do homem à angelitude, ele tem uma significação muito importante para a gente, porque ele é a base de tudo. É a partir desse instinto, dessa mente instintiva, que nós começamos a perceber no nosso corpo algumas ações que são autônomas. Por exemplo, a ação de respirar,
o ato dos órgãos funcionarem por si próprio, o coração bate, o rim, né, também tem o seu funcionamento, o fígado tem seu funcionamento. O funcionamento do corpo por si só, de forma autônoma, tem a ver com a mente instintiva. É ela que cuida de todo esse funcionamento do corpo de forma natural, sem a gente se preocupar em seu funcionamento. Isso o Ramacharaka nos cita com muita clareza. É uma das ações princípios do corpo funcionando através da gestão dessa mente instintiva, tá certo? Então a mente instintiva é muito importante, porque se não fosse ela, aquilo que nós acumulamos de experiências quanto a fazer com que esse corpo funcionasse com toda essa sabedoria que ele tem, a gente não estaria aqui, né, conversando, sem se preocupar porque o coração bate, como é que a circulação sanguínea está funcionando. Eu não estou me preocupando com isso. E a mente instintiva está tratando disso naturalmente para mim. Movimentos automáticos. São movimentos automáticos. Por outro lado, a mente instintiva também é muito importante desde o início do bruto, porque ele nos ensina a ter o senso de preservação, o cuidado para conosco, para a gente evitar as situações que nos colocam em risco. É a preservação da vida. Então, lá no início, desde o começo das eras, o homem começou a desenvolver esse instinto de forma que ele evitava as situações que pudessem colocar ele em risco. Agora, a mente instintiva, ele tem outros aspectos. E é dentro dessa mente instintiva que estão aqueles sentimentos mais, vamos dizer assim, inferiores, como o ódio, como a raiva, como as vicissitudes, todos aqueles hábitos mentais que nós podemos ter, e nós temos, eles se baseiam nessa mente instintiva. Então, posso dar um exemplo para vocês, aquelas situações que, assim, sem nós sabermos exatamente, alguma coisa nos causa uma ira muito grande. Isso está ligado à mente instintiva. Aquela ira, aquela raiva, aquele rancor, a vingança, isso tem muito a ver com a mente instintiva. É a mente das emoções, né, dos sentimentos, da agressividade precípua, naquele momento que a gente não precisa de pensar, a gente reage automaticamente no sentido de preservar a nossa vida quando a gente se percebe numa situação de perigo, vamos dizer assim. Vícios, paixões. Todas as situações básicas que nós temos da nossa vida estão baseadas nesse princípio da mente instintiva. Agora, essa mente instintiva, ela também tem as suas gradações. Ela gradativamente, ela vai saindo do bruto e caminhando para numa senda evolutiva, de forma que esse bruto vai se gradativamente modificando. De tal forma que, à medida que nós passamos por todas as nossas experiências, né, todas elas ficam grafadas, ficam guardadas, ficam gravadas nessa mente instintiva. De forma também que essa mente instintiva, também, conforme ela vai evoluindo, ela começa a ser influenciada pelo princípio superior que vem a ela, que é o intelecto. Então, nós podemos dizer que essa mente instintiva e o intelecto, eles trabalham de forma conjunta, de forma que um contribui para que o outro evolua, de forma que eles se trabalham sistemicamente na evolução do ser espiritual. Há uma que somos cada um de influência nós. progressiva. É uma influência progressiva, você falou perfeitamente. Um contribui para o outro. Assim como, quando a Ana for falar com a gente sobre a mente espiritual também começa a influenciar o intelecto e a mente instintiva gradativamente. Então, quando a gente fala de mente instintiva, intelecto e espiritual, eles, didaticamente, cada um tem a sua explicação, mas um contribui para o outro de alguma forma, à medida que nós venhamos a caminhar nessa evolutiva. Linha evolutiva. Nessa linha evolutiva. Agora, falando de intelecto, que na verdade é o próximo princípio mental, ele contribui sim, porque é a partir desse momento que o bruto começa a ter a capacidade de analisar,
de refletir, de comparar, de classificar, de ordenar, de buscar razão nas coisas. Vai lapidando, moldando, exatamente. Ele consegue pegar as informações que ele tem e começa a não ficar meramente escravo do seu instinto. Ele começa a perceber nas informações que tem a possibilidade de dar ordens diferentes ao seu instinto para que ele se modifique. Então, por exemplo, a partir do momento que eu comecei a ler as verdades que os nossos guias e protetores nos passaram, de comportamentos que são distorcidos, comportamentos que nos fazem mal e que nos caminham para um sofrimento. Nos direcionam. Nos direcionam para um sofrimento. E eu pego essa experiência que eles passam para a gente e eu comparo com a experiência de vida que eu tenho no dia a dia, o que cada um de nós tem no dia a dia. E eu percebo que aquilo realmente tem a ver comigo e que aquilo realmente pode fazer uma diferença na forma de eu viver, eu começo a racionalizar. E aí eu falo para a minha mente instintiva, opa, isso aqui não é bom para mim. Eu vou começar a fazer algumas coisas de forma diferente. Eu vou parar de ser tão apegado a certas coisas que eu sou. Por exemplo, eu vou parar de ser tão materialista no aspecto de cobrar coisas que talvez não sejam tão importantes, sejam significantes no nosso dia a dia. Então, esse intelecto não quer dizer que, esse é um ponto importante, não quer dizer que todos aqueles irmãos que são intelectualizados, eles tenham que ser uma pessoa boa no primeiro momento, porque o intelecto puramente não transforma nenhum de nós em pessoas melhores, quando nós não fazemos uso desse conhecimento de uma forma que gere uma mudança em nossos corações. Então, nós podemos ter muitas pessoas que têm um intelecto muito grande, são muito inteligentes, mas são altamente materialistas. Isso não quer dizer que eles não vão mudar esse comportamento, pelo contrário. Eu estou dizendo que essas pessoas ainda não fazem uso do intelecto para fazer uma mudança interior. Uma boa utilização. Uma boa utilização. Saudável, tá útil, certo? né? Sutil. Por quê? Porque o intelecto sendo usado sem essa percepção de mudança do interior, ele é meramente materialista. Agora, à medida que nós começamos a fazer uso do terceiro princípio que a Aninha vai falar, que é a mente espiritual, e a gente começa a perceber alternativas de utilizá-la para dentro, nós podemos tirar muitos benefícios dela. Essas comparações, essas classificações, essas percepções de dores que nós temos da vida, com aquilo que nós temos de informação que a doutrina espírita e todas as doutrinas, né, e todas as religiões nos passam, é o momento de reflexão que cada um de nós precisa de ter para essa caminhada. Então, William, eu não tenho muito mais tempo e a gente poderia falar muito mais sobre esse assunto. A produção já logo já avisou, né? A produção já avisou. O tempo é muito curto para falar de um assunto que é tão interessante. Mas o que é importante dizer, didaticamente, vamos olhar para o que ainda nós temos de instinto e aquilo que nós já temos de intelecto que pode ser utilizado para transformar aquilo que é instintivo. Eu diria que essa já é uma primeira mensagem a partir do momento que a gente começa a ler essa literatura de Ramacharaka. E vale a pena que todos vocês, a indicação é o livro 14 lições da filosofia Yogi, não deixam de ler, porque isso tudo aqui é apenas um tira-gosto, né? E no finalzinho, Luiz, no último bloco, vai estar aqui com a gente, para a gente fazer o fechamento do programa. Bacana. E vamos passar essas dicas aí para os nossos espectadores. Como vimos, é um assunto muito amplo, vasto, que desde os primórdios até os dias de hoje, tem muita coisa aí para ser abordada, né? Ou seja, a lapidação de tudo isso, né? Da mente, o intelecto entrando e nos dando a oportunidade de escolha, entra o livre-arbítrio e quando vamos comparar as nossas ações, atitudes, podemos definir para onde queremos ir, que é o ponto inicial, né? Que a gente falou no iniciozinho do programa. Mas nosso tempo desse bloco, infelizmente, terminou.
Mas voltaremos já dentro de 2 minutos. Não saia daí. Até já. Meus amigos, meus irmãos, eu sou William Ribeiro. Estou aqui para apresentar a vocês um pouco do projeto da Casa de Apoio Fraterno Ponto do Bem. O Ponto do Bem, ele deu início em suas atividades aqui no plano físico no início deste ano de 2016, quando liberado o seu CNPJ. Anteriormente, tínhamos insights e a compreensão, a inspiração para o surgimento de mais um projeto fraterno aqui na Terra. E depois ficou muito claro, os fatos chegaram e houve toda uma preparação para o desenvolver, o operacionalizar das ideias que nos foram inspiradas. Bom, o Ponto do Bem é uma casa entre aspas, porque hoje, no momento, não temos o espaço físico, somente o virtual. Acreditamos que, logo que se fizer necessário, ele chegará. Lá no início das inspirações, no início do projeto, nós tivemos um conselho, um alerta dos nossos benfeitores, dizendo que voltar a atenção e ficar preocupado com a parte material iria facilmente colocar empecilhos, dificuldades no bom andamento do projeto. E correndo também um grande risco de não dar continuidade, não dar prosseguimento, né, às atividades, ou seja, nem iniciar, né? Primeiro, precisamos acreditar, confiar, entregar aos planos divinos o que não está em nossas mãos, para que o melhor seja providenciado, né? Nossa parte é sempre o nosso máximo, o nosso limite, né? E com o coração, com a mente, com os anseios humanos voltados, aguçados, dificilmente conseguiremos uma boa direção, a continuidade em uma proposta fraterna, né, em algum projeto espiritual. Por isso, dizia eles, não se preocupe com a casa física, faça a parte que precisa e tem que ser feita, ou seja, faça a sua parte, e frisou muito bem que o trabalho ele se divide entre o físico e o espiritual, ou seja, cada um com a sua responsabilidade, seu comprometimento dentro daquele projeto. Vamos fazer uma pequena pausa na apresentação do Ponto do Bem e voltaremos para finalizar o que temos para dizer no segundo intervalo, no intervalo do segundo bloco. Aguardamos vocês. Até lá.
William. Bom, meus amigos, vamos retomar aqui o segundo bloco do nosso programa de hoje. O nosso tema, como passou aqui na telinha, mente instintiva, a mente humana, a mente material e a mente espiritual e as ideias inatas. Esse é o nosso tema de hoje. Lembrando que vocês podem interagir, é de uma importância muito grande essa interação de vocês, participar aqui conosco, na mesma linha de todos os programas. Vocês podem nos enviar perguntas, dúvidas, comentários, através do nosso e-mail, faleconosco@universocrístico.com, ou também através do nosso WhatsApp, que no momento eu não me recordo, mas vai estar passando aqui na sua telinha. Tá, 21966328040. Havendo a possibilidade, dependendo da nossa pauta do dia, do nosso tempo, a gente vai estar respondendo no finalzinho do programa a algumas perguntas que nos chegam. Vamos agora receber aqui a nossa amiga Aninha, Ana Paula. Seja bem-vinda. Prazer Obrigada. grande estar aqui, dividindo aqui com você esse palco. Igualmente. Boa tarde a todos vocês. Feliz com esse nosso novo encontro, um novo tema, um caminho ainda bem longo que a gente tem para percorrer, graças a Deus. No primeiro bloco, o Luiz foi bastante feliz, né, nas explicações, bem didático, falando da mente instintiva, o que é a função primordial dela, do intelecto, o que ele e eu achei bastante interessante quando ele deixou claro para todo mundo que não são partes independentes. Né? É um processo evolutivo, né? Nós não somos fracionados. Em a cada momento nós estamos regidos, digamos assim, com maior influência sobre por cada uma dessas partes do nosso ser integral. E nessa nossa viagem evolutiva, o passo seguinte, como ele mesmo comentou, é a mente espiritual. Mas antes de começar a falar da mente espiritual, eu queria citar só um ensinamento hindu, que é para depois a gente mais tarde voltar a falar sobre ele, que é para ele ficar aí no fundo da cabeça de cada um, para a gente ir pensando. Ele diz o seguinte, que o homem, ele se transforma naquilo que ele pensa. Exatamente isso. O homem se transforma naquilo que ele pensa. Então, a gente já viu que quando a gente estava 100% regido pela nossa mente instintiva, a gente respondia, como o próprio nome diz, aos nossos instintos básicos. Fomos evoluindo, passamos a ser geridos pelo intelecto. Aprendemos a controlar, a coordenar e a usar da melhor maneira possível os nossos instintos. Então, o intelecto vem e começa a gerenciar a nossa mente instintiva. Nós seguimos evoluindo. Nós fomos criados para isso, para seguir no nosso processo evolutivo. E a partir de um determinado momento, a gente começa a perceber a presença da nossa mente espiritual. E o que é essa mente espiritual? Ramatiz define como sendo uma intuição, uma ideia consciente de algo que está interno. Não temos muita certeza do que é, sabemos que está lá e percebemos a influência dela. É assim que a Ramatiz meio que define a mente espiritual. E o que ela traz para a gente nessa inspiração? Bons pensamentos, bons sentimentos, a visão do outro como sendo um semelhante, sentimentos de compaixão, de fraternidade. A partir desse momento, nós deixamos de ser mais intelectualizados, de sermos mais racionais e começamos a nos reconhecer mais como espírito. Começamos a perceber toda aquela gama de sentimentos e sensações que estão distantes da nossa necessidade primária, que estão distantes das nossas decisões racionais, mas que nos tornam seres integrais, que nos aproximam do outro. E qual é a grande função da mente espiritual, no meu ponto de vista, pelo menos? É ela que nos dá qualidade e capacidade para que a gente consiga exercer integralmente o ensinamento do Mestre Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo sobre si mesmo. Porque se eu só respondo aos meus instintos,
ou se eu respondo aos meus instintos e ao meu intelecto, eu jamais vou conseguir enxergar o outro como um próximo. Eu vou estar sempre respondendo primeiro às minhas necessidades e depois ao outro. E se eu não respondo ao outro, eu não consigo amar a Deus. Então é preciso que a gente tenha o funcionamento integral. Não só da mente espiritual, mas a mente espiritual agindo sobre o intelecto e sobre a mente instintiva. É um processo evolutivo onde o nível superior, o nível imediatamente superior ao intelecto, assuma o controle. Esse é o nosso objetivo. Quando a gente fala aqui desde o início que o que a gente procura é alcançar essa perfeição, chegar no máximo do nosso grau evolutivo, ele vai acontecer quando a gente estiver sobre a gerência do nosso nível máximo, que é a mente, já que nós somos. A gente se transforma naquilo que a gente pensa. Se eu estou pensando e obedecendo ao registro da minha mente espiritual, é nisso que eu vou me transformar, num espírito integral. Alguém que observa, que conhece, que reconhece todos os bons sentimentos, todo o processo de doação, a fraternidade. Olhar o outro como sendo um igual. A dor do outro dói tanto em mim, me incomoda tanto, que eu preciso agir para diminuir a dor dele, porque caso contrário, eu não deixo de sentir dor. Então, é nesse momento em que a gente se reconhece sobre a gerência da mente espiritual. Pode parecer, nesse momento, nesse mundo que a gente vive, que estamos muito distantes dessa convivência com a mente espiritual. Mas eu diria para vocês que eu acho que não estamos, porque nós precisamos nos reconhecer dentro desse nosso processo evolutivo. Algumas encarnações atrás, nós éramos bárbaros. E era aceito que eu entrasse na sua vila, matasse todo mundo, colocasse fogo e seguisse minha viagem adiante. Hoje a gente se incomoda de ver alguém sendo ofendido do nosso lado na rua. Isso é resultado de um processo evolutivo. Tudo bem que a nossa viagem ainda é muito longa. Muita estrada. Hein? Muita estrada, mas nós já iniciamos esse processo. Isso nos deixa claro que nós somos capazes de ouvir a essa mente evolutiva. E uma outra coisa importante é ter a consciência de que ela não está fora de nós. Ela faz parte da gente desde a nossa criação. Só que, ao longo desse nosso processo, por conta da nossa maturidade, do nosso desenvolvimento, a gente não presta muita atenção nela. A gente acaba respondendo às outras, mas ela sempre esteve dentro de nós, ela faz parte de nós. E hoje nós estamos mais prontos, até por conta de toda a informação que a gente vem recebendo, de toda a verdade que vem sendo trazida para a gente, a ouvir o que ela tem para nos dizer. E é um fato muito interessante porque talvez o nosso canal de comunicação seja tênue, seja muito estreito, mas à medida que a gente vai dando atenção, a gente vai prestando atenção no que ela nos diz, esse canal ele vai se alargando, e quanto mais ele se alarga, mais informação vem. Né? Quando abre o coração e a mente... A informação vem incessantemente e a gente cada vez mais se sente seguro, e quanto mais a gente confia na comunicação que vem desse canal, mais nós crescemos, mais espírito nós nos tornamos e maior vai sendo a nossa relação, melhor vai sendo a nossa relação, tanto com esse canal quanto com aquele que nos cerca. E aí fazendo o estudo, eu me perguntei, mas se essa mente espiritual ela faz parte da gente, assim como o intelecto e como a instintiva, onde estão essas informações todas? Em que momento, onde elas estão guardadas para que a gente, como o Ramachis diz, né? Que ela é uma ideia interna, é o que o Kardec chama das ideias inatas. Ou seja, nós temos um conjunto de informações que são nossas, que foram adquiridas pelo nosso próprio esforço ao longo da nossa jornada evolutiva. A cada encarnação a gente adquire conhecimentos, a gente aprende coisas novas. Isso é o nosso verdadeiro patrimônio, é isso que a gente leva aonde quer que a gente esteja. Pode ser que numa encarnação próxima eu não use tudo aquilo que eu aprendi na anterior. Se eu fui um exímio
que eu preciso aprender não envolve a música, pode ser que eu não aprenda, mas certamente a música me traz bons sentimentos, a música vai me trazer boas sensações, porque está armazenado lá dentro de mim essa relação íntima que eu tinha com a música. Então é isso que essas ideias inatas nos trazem, são as nossas memórias, a nossa bagagem e o nosso aprendizado ao longo de toda a nossa jornada. Então, a mente espiritual, ela está lá dentro de nós, sempre esteve. Sempre esteve. E vai seguir nos acompanhando. Da mesma maneira que a mente instintiva também está e o intelecto também está. Um não existe sem o outro. Eles são complementares. Até porque o intelecto sozinho, ele não tem condição de nos transformar em pessoas melhores. A gente vai utilizá-lo através da influência da mente espiritual, vamos utilizar do nosso intelecto para, sim, buscar as informações necessárias, analisar o nosso comportamento, analisar o nosso meio ambiente, identificar onde eu posso usar os meus sentimentos e transformar a realidade de outras pessoas. Ele é uma ferramenta, ele passa a ser uma ferramenta. São duas asas da evolução, né? A fraternidade e a intelectualidade. Exatamente. Sem uma das partes... a gente não voa. É exatamente isso. É preciso que a gente entenda que precisamos de todas essas partes. E eu vou reforçar o que o Luiz disse. Eu acho muito importante a leitura das 14 lições da filosofia yoga, porque ele traz essa informação, né? Mostra pra gente o quanto nós somos capazes de reunir todas essas partes, de harmonizar todos esses nossos talentos e fortalecer essa nossa caminhada. E aí, repetindo, né, o início da minha fala, que foi o ensinamento hindu, que é o homem se transforma naquilo que ele pensa, é cada vez mais importante que a gente tenha atenção, que a gente tenha cuidado, que a gente tenha realmente muita atenção com aquilo que a gente pensa, porque a gente plasma o que a gente pensa. Se eu quero viver num mundo mais tranquilo, se eu quero uma sociedade justa, se eu quero que as pessoas se relacionem bem comigo, eu preciso me transformar nisso que eu quero. Eu preciso pensar nisso. A influência é muito grande, né? Eu preciso entender que o princípio inteligente é a minha mente, não é o meu corpo. Não é o que eu aprendo na escola. O princípio inteligente é a nossa mente. Por isso que todas essas informações ficam armazenadas lá. E é por isso que onde quer que eu esteja, como espírito, encarnado ou não, o meu patrimônio intelectual, meu patrimônio, a minha experiência, ela vai junto comigo. Ela não está presa ao meu corpo físico. A minha mente espiritual não fica adormecida esperando que eu encarne. A gente evolui enquanto está desencarnado também. Então, é muito importante que a gente tenha conhecimento e consciência do poder que tem o nosso pensamento. Allan Kardec nos fala muito isso, o Espírito da Verdade, que quando entramos nesse autoconhecimento, introspecção, a nossa verdade, quem somos, ou seja, espírito, nós precisamos abrir mão dos nossos conceitos materiais, os conceitos tendenciosos ao humano, né? E é exatamente por isso que a cada encarnação a gente recebe aquele véu do esquecimento, né? Para partir, para começar do zero, usando as informações que a gente tem lá no nosso arquivo, digamos assim, né? Tudo que a experiência que a gente teve na encarnação anterior ela é apagada para que não sofra influência, para que a gente trabalhe com a informação que é eterna, para a informação que é verdadeira. E como a gente falou, a pauta a gente o programa não é, meus amigos, como falamos, e vale a pena ressaltar, não é para dar uma receita do bolo, Sim. Não é para direcionar um caminho, mas é para que a gente reflita a respeito desses ensinamentos, em cima desses ensinamentos, para que possamos ver as consequências e, de acordo com as consequências, encontrarmos o melhor caminho, né? Um caminho mais salutar. E o caminho de cada um, porque é uma trajetória individual, né? Uma evolução individual. Cada um vai usando o seu acervo, né? Tudo aquilo que está, toda a informação que está lá gravada na sua consciência, utilizando todo o acesso tanto à mente espiritual, quanto ao intelecto, quanto à mente instintiva, e traçar a sua jornada. É muito particular. E a nossa ideia aqui é exatamente essa, trazer um ponto de informação
para que desperte a curiosidade, desperte o interesse e cada um de vocês vá em busca de mais informação. Porque o tempo é muito curto. E analise as consequências, né? Sim. Quando eu estou com foco, quando eu estou voltado para os anseios, para os conceitos, para os vícios, para as tendências da matéria, quais os resultados que eu tenho? E quando eu analiso e vivencio a essência? Porque para mudar, a gente sempre fala isso, que para mudar as atitudes, você tem que mudar o conceito. Se você tem um conceito distorcido, ou uma frase feita, ou carrega alguma coisa que você ouviu distorcidamente, a dificuldade de mudança é muito grande, não tem base, não tem solidez para essa mudança. E quando partimos do princípio de que somos espíritos, temos um tempo aqui para poder evoluir, tudo que está ao nosso redor são provas, são testes, e que o foco é a evolução espiritual, as coisas tendem a ficar mais leves. Não é? E é interessante que quando a gente se propõe a fazer essa observação, a conviver com a parte mais sutilizada da nossa essência, o auxílio que a gente recebe, a quantidade de informações que vem da nossa mão é muito grande. É como eu falei no início, talvez o canal com a mente espiritual ainda seja muito estreito, mas a partir do momento que você se dedica mais tempo a esse canal, ele vai alargando e a quantidade de informações que a gente recebe é muito grande. E isso nos dá muito mais confiança de seguir adiante. E você vai perceber, quanto mais você caminha em direção à sutileza, em direção a tua essência espiritual, maior é a quantidade de informações e chega a ponto que você percebe que você está literalmente sendo conduzido por um caminho que é o ideal para você. Então é muito importante que a gente crie essa confiança nessa relação com a espiritualidade, crie essa confiança com as verdades que nos foram trazidas e introspecte e comece a processar isso dentro de você, a transformar ações, transformar comportamentos, que os resultados são imediatos. Dito pelos nossos maiores, né, mudar o foco em determinadas situações. Ou seja, nas orações, não esquecer o comprometimento com esse lado, né, porque a gente tende a só pedir, a tendência humana são as solicitações para ajustes e acertos dentro do lado material. Mas quando mudamos um pouco esse foco, pedimos esse comprometimento, muito interessante, André Luiz, ele nos conta que quando ditou os livros psicografados por Chico Xavier, na época da Segunda Guerra Mundial, ele fala muito isso do pensamento. Era um momento de muita aflição, muito horror, muito medo, e essa influência negativa botava em risco a tranquilidade, a paz e a harmonia dos dois planos, material e espiritual. E tem uma passagem nos livros Mensageiro que ele diz que a equipe espiritual, quando do alto, avistou uma luz numa cidade que estava sendo bombardeada. E quando foram verificar, tinham pessoas ali que estavam com um pensamento totalmente fora daquele contexto. Olha a força, e foram atendidos por isso. Ou seja, foi o pensamento que chamou. Exatamente. O pensamento é que focou aquilo, o pensamento é que... O pensamento que transforma. Então, naquele momento, mente, né, o pensamento transformou aquelas pessoas, transformou aquele ambiente num ambiente seguro. Então, é isso que a gente precisa... Esse é o cuidado que você tem que ter com aquilo que a gente pensa de verdade, com aquilo que a gente quer pra gente e pro outro. Porque o externo te traz, e aí você filtra, né? Exatamente. Né? Use o seu intelecto para isso. Use o intelecto para separar o que é bom para mim e o que não é bom para mim. Esse é bom para mim, então é por aqui que eu vou. E analisa as consequências. Olha, eu fui para esse lado, aconteceu isso. Fui para o outro. Exatamente. Muita coisa aí para dissertar e refletir a respeito, né? Mas o nosso tempo, a produção já avisou umas 4 vezes, produção, né? Mas eu vi desde a primeira. A produção de novo. Eu já vi desde a primeira. Vamos fazer um pequeno intervalo, já retornaremos para o terceiro bloco do nosso programa. Não saia daí. Bom, vamos então dar sequência à apresentação da Casa de Apoio Fraterno Ponto do Bem. Bom, diante de tudo isso que falamos, o Ponto do Bem, ele segue com os seus trabalhos voluntários, se entregando, vivenciando
o dia a dia, ou seja, todas as necessidades de várias casas, várias instituições filantrópicas, auxiliando ali, estando ao lado dos seus dirigentes, seus abrigados, né? Orfanatos, asilos, lar de socorro espiritual, casas de atendimento e moradia de deficientes físicos e mentais, moradores em situação de rua, famílias carentes, refeição do bem, agenda médica do bem e vários outros projetos, meus irmãos, ainda para serem iniciados, aguardando aí voluntários, pessoas que estejam voltadas e disponíveis para fazer o bem pelo bem. Jesus, quando nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ele não preceituou esse princípio somente com o objetivo de voltarmos a nossa atenção para os casos da caridade, né? A prática do bem, ela constitui um simples dever, como nos relata e nos elucida André Luiz. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, todos nós teremos que praticar o bem. Mas Jesus, quando disse isso, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ele também nos aconselhou a nos alimentarmos um dos outros no campo da fraternidade e da simpatia. Na Terra, temos grandes limitações para isto, diz ele, mas ao desencarnar, o Espírito reconhece que toda a estabilidade da alegria se dá puramente na alimentação espiritual. Venha, meus irmãos, conhecer a nossa proposta de trabalho útil e auxílio fraterno no bem pelo bem, sem distinções, sem segmentar, né? Mesmo você que está distante aqui da capital do Rio, leve essa ideia aí para a sua cidade, para a sua comunidade. Fale com a gente, a sua participação será muito importante no auxílio e ajuda aos nossos irmãos de caminhada. Nosso site é www.pontodobem.com.br. Ponto do Bem juntos, pontodobem.com.br. Nosso Facebook é facebook.com/pontodobem.com.br. Nosso telefone é 219-9965-4038. Operadora Vivo, Rio de Janeiro. Aguardamos vocês. Um grande abraço e que Deus nos ilumine sempre. Miriam. Bom, meus amigos, retomamos aqui para o terceiro bloco, terceiro e último bloco do nosso programa. Tudo que é bom acaba. E muito rápido, né? Com um assunto muito amplo, muito vasto, um assunto com ramificações variadas, bibliografias variadas, né? Muitos ensinamentos dos nossos maiores
a respeito desses pontos, né? A mente instintiva, a mente espiritual, as ideias inatas, como administrar bem isso, de onde vem, qual o melhor caminho, como que eu analiso as consequências, qual é a espiritual, qual é a material, como é que eu detecto isso. E a gente tem tantas informações dos nossos maiores, dos avatares aí, né? Chico Xavier tem tanto a nos ensinar, né? O Espírito da Verdade, Allan Kardec, Jesus, Buda, Krishna, Maomé, uma série de avatares aí, né? Ramatiz. Mas, infelizmente, eu tenho tempo limitado nos programas. Mas, uma boa notícia. Na próxima semana, vamos fazer um complemento desse programa. Um B ou um 2. Nós vamos estar pautando o nosso programa nos caminhos, né? Nas reflexões das melhores opções, não digo das melhores, mas das variadas opções que temos para poder sintonizarmos, introspectarmos, encontrarmos a nossa essência, a nossa verdade, né? Para poder pautarmos a nossa vivência, a nossa estada aqui nesse momento, que a gente sabe que é provas, expiações, que as adversidades elas são naturais da senda, não tem como delegar, se esconder. O que a gente pode, sim, é nos fortalecer espiritualmente para que fique mais suave, talvez. Jesus já nos dizia, não é? O seu jugo comigo é mais leve. E, de fato, comprovado é mesmo. Não é isso, meus amigos? Felizmente, estamos aí no terceiro bloco do nosso programa. Algumas considerações, sempre há algo a complementar, né, dos assuntos que foram abordados. Fiquem à vontade. Hoje, só para lembrar, nós teríamos um comercial da Casa de Apoio Fraterno Ponto do Bem. A produção não conseguiu terminar para poder rodar esse comercial, mas a gente vai falar e apresentar rapidamente o projeto e acreditamos que na próxima semana vai dar tudo certo. Não é isso, meus amigos? Isso aí. Isso aí. Só para complementar, você falou de Ramatiz. Ramatiz tem uma frase que acho que ajuda bastante a gente entender esse processo evolutivo, né? Que cada estágio vai complementando o outro, que ele diz que a mente instintiva representa o nosso passado, o intelecto representa o nosso presente e a mente espiritual é o nosso futuro. Então, isso deixa bastante claro o quanto um estágio interfere no outro e quanto os três juntos são responsáveis exatamente por esse nosso processo evolutivo, né? Então, acho que é bom a gente ter sempre isso em mente, que a gente não nasceu para ficar estacionado. Nem um pouco. Né? A gente nasceu para seguir sempre adiante, não abrindo mão de nenhum desses três estágios, porque os três são muito importantes, mas aprendendo a usá-los na proporção necessária para a gente se aproximar desse nosso objetivo de evolução espiritual. No livro A Missão do Espiritismo, o Ramatiz aborda muito. Muito, ele fala esse muito assunto. disso. E sobre, fica aí a dica. Também é um livro bem bom para ler. O conteúdo existe muito, né? Eu acho que as mensagens aparecem em vários pontos da história por mestres diferentes, sabedoria diferente, mas o que nos falta agora é simplicidade para aplicar aquilo que nos foi mostrado, né? Vivenciar de fato, Vivenciar. né? Existe esforço. E o que eu percebo, se a gente pegar, existem quadros, né, comparativos dos corpos sutis que cada escola filosófica reconhece, os nomes diferentes, né? Mas aí chega um certo ponto que o conhecimento é importante, mas o quanto é importante você entrar no detalhamento e a prática, como é que fica? Isso. Então, conhecimento é importante, a gente está aqui, na verdade, tudo que é conteúdo que nós passamos aqui é conhecimento de leitura que nós passamos,
daquilo que nós conseguimos absorver como verdade, né? Nós também temos as nossas limitações em relação a esse conteúdo. Isso é muito importante. E nós também estamos na mesma caminhada que vocês. Agora, o mais importante que eu vejo, né, aí é a opinião do Luiz Carlos, é conseguir pegar todo esse conhecimento e, de uma forma bem simples, aplicá-lo no nosso dia a dia. Permite, Luiz, os nossos maiores dizem o seguinte: o saber é o conhecer, é o intelecto. A sabedoria é vivenciar esse saber. Isso aí. Esse é o caminho. É por aí. Então, acho que os amigos de casa, né, nós conhecemos muitas pessoas que são fãs de devoradores de livro, né? Isso é muito bom, o conhecimento é muito bacana. Mas à medida que a gente, ao longo da história, vai acumulando conhecimento, e a gente, às vezes, insiste nos comportamentos que não são condizentes com esse conhecimento, de alguma forma, alguma coisa está em desequilíbrio. Então, essa parte intelectual que nós falamos hoje, fala exatamente dessa parte, dessa capacidade que a gente tem de racionalizar sobre esses temas. E o chamado que nós temos aqui para todos nós, e para vocês de casa, é refletir sobre eles, para que a gente possa aplicá-lo de uma forma útil, de uma forma simples, e que realmente nos traga menos sofrimento na vida. Na verdade, ninguém foi feito para ficar sofrendo, né, no pau de arara, né? Uma ferramenta, não é isso, né? Por mais qualidade que ela tenha, se ela ficar parada, ela enferruja. Eu acho que cabe agora também a mesma intenção que a gente dá na leitura, na busca de informações em livros, internet, em palestras, usar essa mesma intensidade no estudo para dentro, né? No estudo interno, de se conhecer, de ver como tudo isso que a gente lê, todas essas informações reverbera dentro da gente, como é que eu reajo a determinadas situações. E esse é o caminho para a modificação. Se você não se conhece, se você não se olha e não sabe como você reage a cada uma dessas situações, você não vai achar um ponto de mudança. Então você vai sempre esperar que alguém venha trazer a resposta para você. Que venha de fora, né? Vai aguardar vir de fora essa mudança. E qual é a parte boa disso, Winnie? Vou dizer para você. Todo mundo já está matriculado no curso. Já está no curso. Então, o curso é a vida que a gente tem. Pensou no bem, já está dentro dele. Já está no curso. Nosso querido Bezerra de Menezes. Exatamente. Então, vamos aproveitar esse curso, que nós já estamos nesse laboratório que é a vida, e perceber as situações que acontecem nela, né? O dia a dia, no trabalho, com os familiares, com o nosso dia a dia. E vamos tentar, né? Acho que é a nossa grande missão. Reconhecer nessas situações mais ou menos difíceis que nos acontecem, a oportunidade de mudar esses sentimentos que venham a acontecer, né? Quando a gente menos se espera, assim, está no meio do centro da cidade, naquela situação, aquela confusão danada, tantos sentimentos aparecem. Às vezes a gente olha, passa por uma pessoa, a gente olha assim, poxa, a gente tem um sentimento afável, outras vezes um sentimento mais agressivo, aquela correria. As pessoas se trombam com a gente, sem olhar um para o outro. E isso gera um monte de sentimentos que são reflexos dessa mente instintiva. São reflexos dessa mente espiritual que nós temos, são reflexos do intelecto que nós temos. Vamos usar isso a nosso favor. Administrar melhor isso, né? Emmanuel, com uma sabedoria incrível, ele nos diz que experimenta trocar os momentos de reclamações, os momentos de lamentações, para fazer algo de útil ao próximo. E observa os resultados, complementando com os ensinamentos do nosso saudoso Chico Xavier. Quando você tira da mente e joga no coração, para o coração, é o momento de atuar, de fazer. E naquele momento, atuando, fazendo a caridade, não só a caridade material, mas a caridade dos sentimentos, do bom tratamento, é uma grande oportunidade de massagear os sentimentos mais nobres. Eles vão tomando solidez. Consequentemente, vai aflorando
a mente espiritual, a nossa essência, a nossa verdade, a nossa parte mais sutil, mais leve. Olha quantos ensinamentos. É verdade. E sempre atento, né? Que não adianta você passar por toda essa experiência, não adianta ir entregar o presente de Natal na campanha, porque todo mundo foi junto, se você não vivencia, se você não presta atenção de como aquela criancinha sorrindo para você reflete no teu coração. É isso, porque quando você sente, mesmo que você vá sozinho, né, quando você passa a sentir aquilo, que o sorriso que você dá para o outro é tão importante que você sorri junto, aí você está cada vez mais em contato com a tua mente espiritual. É esses cuidados, esse olhar atento a si próprio, não à sociedade, é olhar para você, como você reage em cada momento. Esse é o ponto de partida da mudança. Independente do externo, esse sentimento bom, ele está dentro. Ele vai sair, independe de qualquer situação que esteja externa. Sem julgamentos, sem restrições, sem condenação. Não é assim que nos ensinou? Exatamente. Nosso mestre Jesus, quando aqui esteve. Que era assim que ele fazia, né? Vivenciou. Assim que ele vivia com a gente. Nosso querido Chico Xavier doou sua vida em favor do próximo, abriu mão, né, em favor do próximo. E o dia a dia está recheado de oportunidades para isso, não é verdade? A gente costuma no nosso dia a dia, às vezes, chegar no final da noite, né? E tem dias melhores e tem dias nem tão bons quanto que nós gostaríamos, né? Então, nós chegamos em casa, às vezes, um pouco cansados, desgastados. Aí tem uns que reclamam da sogra, né? A sogra sempre reclama. Tem uns que reclamam do chefe. Tem outros que reclamam da esposa, ou do esposo, ou do irmão, ou da tia, ou da mãe. Mas a gente esquece de perceber as oportunidades que essas pessoas que nós tanto reclamamos nos oferecem exatamente para se conhecer. Para se conhecer. E porque também tem outro lado, né? Será o que eles falam da gente, né? E a gente sabe que não existe inimigos, ou seja, estão ali, são espelhos, está te mostrando o que você precisa, o que nós precisamos para poder ajustar, para poder lapidar, melhorar, né? Até assim, algumas linhas da psicologia dizem que a gente primeiro identifica no outro o erro que é mais comum em nós mesmos. A primeira resposta é essa, então já fica a dica. Se a gente ficasse mais atento a todas as situações, porque às vezes no dia a dia é um pouco difícil, né, você ficar o tempo todo atento, mas dentro dessas situações que acontecessem, se a gente reconhecesse que essa situação é uma situação que o divino nos coloca à frente para a gente amadurecer, se a gente reconhecesse o Criador em todas as situações, nos mostrando, muda aí. Se a gente conseguisse perceber isso, e naquele momento, ao invés de ter um sentimento de raiva, de incômodo, de rancor, de apego, uma oportunidade como se fosse um aviso para nós, para que a gente falasse, opa, isso aí tem a ver comigo. Ou, poxa, deixa eu falar de uma forma diferente com essa pessoa que está, de repente, mais agressiva. Se a gente percebesse essas oportunidades, esse é o ponto, a gente mudaria. Só que muitas vezes nós somos desatentos a essas oportunidades. É porque a coisa é muito sutil, né? O que vem do sistema e o que é espiritual. Nelson Mandela, numa declaração assim, divina, ele diz que quando preso, mais de 20, 25 anos preso, se não me engano, e uma revolta muito grande entre todos os cárceres ali, né? Os algozes naquele momento daquela situação, ele só conseguiu ficar bem quando ele transcendeu, quando ele saiu da matéria, saiu do sistema, ou seja, eles estão aqui, eles são colocados aqui pelo sistema, eles não são meus inimigos. Aí ele conseguiu ver todos com outros olhos. E com isso ele conseguiu modificar o seu interior. Só aí que ele conseguiu ficar todo esse tempo encarcerado e quando saiu, né, dessegmentou uma nação inteira. Olha a força, né? Agora é um fato, William. A prática, o hábito, muda o sentimento. Muda o nosso comportamento. Então, à medida que nós mudamos a nossa
forma de pensar. E se essa forma de pensar se traduz em atitudes regulares, mais constantes e mais constantes, naturalmente a gente se habitua a pensar e a sentir de forma diferente. Da mesma forma que a pessoa que tem o hábito de pensar coisas ruins sobre si próprio, sobre as outras pessoas, e tem o hábito de pensar, de sentir coisas ruins, ela vai naturalmente gerar coisas ruins para ela, né? Nós somos o que pensamos, né? E o que fazemos. Isso, então, o trabalho útil é o diferente. Ninguém tem que reclamar de trabalho. Trabalho é bom. Trabalho é bom. Então, não fique parado pensando, né? A mensagem é essa. Não vamos ficar parado pensando que a coisa está ruim, está difícil. Não. Está difícil se ficar continuar parado. Vamos continuar trabalhando. Porque algum dia melhora um pouco mais aquilo que hoje não está tão bom quanto nós gostaríamos. Eu diria para você que, assim, trabalhando, você percebe que não estava tão ruim quanto você estava imaginando. Não é? É verdade. E a gente sabe que tudo tem um propósito de ser. Tudo está fundamentado em uma determinada situação. Nada está, né, sem fundamento. Não. Nada acontece em vão. Tudo tem um porquê e está pautado em uma determinada situação. Nem tudo que nós não sabemos explicar não quer dizer que não tenha um planejamento previsto. É porque, na verdade, a gente sempre quer que prevaleça a nossa vontade, né? E não funciona bem assim, né? Seja feita a vontade de Deus, tudo tem um propósito. Nós podemos, sim, ajustar tudo isso quando conscientizamos da nossa realidade. Quando entramos na contramão, aí a coisa parece ser um pouco, né, ficar um pouco mais complicada. Mas bem lembrado, Luiz, hoje a gente tinha um comercial para ser passado no bloco, entre os nossos intervalos, para falar um pouquinho. Nosso tempo é curto, mas vou deixar aqui o recado do projeto da Casa de Apoio Fraterno Ponto do Bem. Casa de Apoio Fraterno Ponto do Bem, casa entre aspas, porque ainda não, até o momento, ainda não tem o espaço físico. Estamos plasmando. Isso. Mas a gente acredita, sabe e está certo que no momento certo, havendo a necessidade, vai acontecer. E uma dos alertas da espiritualidade é que não ficássemos focados em primeiro termos a casa para depois fazer o trabalho. Inicia o trabalho porque no momento certo a casa física, se fazendo necessária, vai acontecer. E é isso que aconteceu. Hoje o Ponto do Bem já assiste a várias instituições com um trabalho diferenciado, não só um trabalho do voluntariado material, né? Das doações material. É um trabalho onde está ali no dia a dia das instituições, nas necessidades do dia a dia. E com vários projetos hoje, meus irmãos, projetos que estão ainda por serem operacionalizados, porque, infelizmente, a gente tem aí uma certa falta de voluntários. As pessoas estão sempre voltadas para as suas necessidades. E a gente sabe que a essência da nossa felicidade está no todo. Uma ideia, William, poderia, assim, já pensando agora, escanear esse material que você está mostrando e as pessoas que nos contactarem, a gente pode mandar esse material escaneado que tem um contato, tem todas as informações, né? Todas as informações no link do nosso programa universocrístico.com, vocês chegam até o site da Casa de Apoio Fraterno Ponto do Bem, www.podobem.com.br, e lá vão ter todas as informações detalhadas. Mesmo você que está fora da cidade do Rio de Janeiro, leve essa ideia para aí, para a tua cidade, para a tua comunidade. Fale com a gente. É muito importante esse auxílio, essa ajuda, essa participação de vocês para o crescer, o desenvolver e o auxílio de toda a humanidade. Não é isso? Acho que sim. Cada um, tem uma musiquinha que a gente canta lá na evangelização, né? Cada um faz um pouquinho, logo tudo fica pronto. É mais ou menos isso, é cada um doando o seu pouco. Mas o mais importante é doar aquilo que o outro precisa receber.
não aquilo que eu acho que o outro precisa receber. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente faz só aquela campanha correndo para arrecadar alimentos, eles são úteis? Claro que são. Mas, na verdade, de repente, o que o outro precisa é só de 5 minutos de conversa. Isso, porque tem um detalhe muito grande na doação, né? Doar o que você tem ou o que você detém. Há uma diferença muito grande. O que eu detenho é matéria, é passageiro. Mas o que eu tenho é sentimento. O que eu tenho é a vontade, a solidariedade de me alimentar e ser alimentado nessa essência, né, que Jesus nos ensinou no prefácio quando diz que amar, eu estou ali de olho no cronômetro ali, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né, e amar a Deus acima de todas as coisas. Estamos finalizando o nosso programa de hoje. Algumas considerações, meu amigo Luiz, Ana Paula. Eu acho que é isso. Aí do nosso... só nos despedir. Até o próximo programa, que a gente vai continuar falando sobre a mente espiritual. Ainda tem bastante conhecimento para ser trocado. E não deixem de participar. Aproveitem a semana nas suas pesquisas, surgindo alguma informação complementar, algum questionamento, de mandar para a gente pelo e-mail, pelo WhatsApp, que a gente aproveita e discute na semana que vem. Dê sua opinião, as suas percepções em relação ao andamento do nosso projeto, né? De como estão as transmissões, o que a gente pode melhorar. Eu acho que é válido. A gente está começando agora, né? Então, sim. A troca vai ser muito rica para a gente, vai ser muito importante para a gente crescer junto com vocês nesse projeto. As sombras a gente promete que vai tirar daqui do programa, porque a luz, infelizmente, às vezes a gente precisa conviver com a sombra para ver a necessidade da luz, né? É isso aí, meus irmãos. A alegria foi muito grande, mas infelizmente estamos aqui chegando no final do nosso programa de hoje. Estaremos de volta na próxima semana. Lembramos que é importante a participação de todos. Mandem um e-mail, WhatsApp, participem, perguntas, dúvidas, comentários, que estaremos aqui interagindo com essas informações, essas solicitações vindas de vocês. Uma boa semana para todos, muita luz, muita paz. Até o próximo sábado e que Deus nos ilumine sempre. Fique em paz.